Oi, gente, tudo bem? Olá. A gente está aqui hoje com o professor Caio e com a Caroline. A gente está gravando nosso podcast para a matéria de Medicina Veterinária do Coletivo e a gente está no 4º período. A gente vai abordar o tema de tráfico de animais silvestres e aí a Caroline vai contar para a gente como que funciona o papel do médico veterinário nessa parte. Tá certo. Oi, então. Eu sou a Caroline Carneiro, sou médica veterinária. Vim ao convite do meu querido amigo e colega de trabalho, Caio, que é professor de vocês, né? Enfim, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. A gente já teve outros encontros na instituição para falar sobre a MVL, né? Como que o médico veterinário atua dentro da medicina veterinária legal. E essa parte que aborda o tráfico é uma área muito interessante e que poucas pessoas compreendem e sabem o que é que o médico veterinário pode fazer. Então, é isso, né? Podemos começar os trabalhos. Então, Carol, eu acho que nem você falou, é uma informação muito escassa para muita gente, né? Porque geralmente quando fala em veterinário, o que vem é cachorro e gato, ou então... Clínica médica, né? né? Boi, vaca, cavalo. E esse assunto fica um pouco meio que de lado, né? Então, assim, acho que para começar seria legal você falar um pouquinho da tua rotina, como que como que você chegou nisso, se sempre quis ou não, ou, né? Tá. Essa parte. Então, assim, uma coisa que eu acho importante a gente colocar é que nada é do dia para a noite, né? Então, essas áreas são muito difíceis da gente se inserir, começando por aí. Porque todo mundo enxerga mesmo o veterinário como o médico de cachorro e gato. E quando você quer fazer alguma coisa diferente, as pessoas esperam que você vai mexer com um boi ou com um cavalo, né? Eles acabam vendo o veterinário limitado, ou é pequenos ou é grandes. Sim. Você não vai fazer isso, então você vai para a área da vigilância sanitária. Sim. Inspeção, alguma coisa assim. Exato. E o que acontece? A base, na minha opinião, é você ser um bom clínico. Então, a primeira coisa, não importa se você vai ser um sanitarista, se você vai trabalhar com perícia ou se você vai ser um oftalmologista, você tem que ser um bom clínico, inicialmente. Foram vários anos estudando, porque eu sabia que eu queria cuidar e proteger, mas eu fazia clínica, porque a gente sai da faculdade fazendo clínica, no mínimo. Você tem que sair da faculdade, no mínimo, sendo um bom clínico. Você não precisa ser um bom cirurgião, mas você tem que, no mínimo, ser um bom clínico. Quando eu vejo alguém falar que eu quis fazer tal coisa porque eu queria fugir da clínica. Mas como assim? Como que você vai cuidar lá na frente de uma doença, por exemplo, que é de importância de saúde pública, se você não sabe a clínica dela? A base, né? Né? Então, tem essas situações, você precisa saber. Então, eu passei a minha faculdade inteira estudando e eu tinha uma empresa. Eu trabalhei a vida inteira com cachorro e gato, eu tinha pet shop. Só que no caminhar ali da graduação foi muito legal, porque cada matéria que eu fazia, eu me apaixonava. Era um e panorama daí, novo que você... e daí eu falava, nossa, é isso aqui. que eu vou querer fazer. Então, eu inúmeras vezes quis mudar de área. Nossa, agora eu vou fechar esse pet shop e eu vou abrir uma granja de frango. E agora eu vou criar porco e, enfim, várias possibilidades. Aí, né? O veterinário tem muitas possibilidades. E é engraçado porque, por exemplo, eu sempre fui muito empolgada. Quando eu começava a conhecer alguma coisa, eu já me empolgava ali, já queria montar uma nova empresa e tal. Quando eu entrei na parte de medicina de animais silvestres, eu fiquei completamente doida, apaixonada. Eu falei, que cachorro e gato, meu irmão. Tchau. O meu é outro. Um abraço para cachorro e gato. Eu não quero mais lidar com cachorro e gato, porque esses bichos são muito legais.
E as pessoas ao nosso redor, elas ficam meio decepcionadas, assim, tipo, mas você já tem uma empresa. Nossa, mas você vai deixar de fazer isso que dá dinheiro para ir mexer com esses outros bichos que você nem sabe. Então, o graduando, ele tem que tomar muito cuidado para não ter os seus sonhos tolhidos, assim, por isso. Enfim, eu me formei, continuei trabalhando na parte clínica e, por motivos da minha vida mesmo, pessoal, eu acabei fechando a minha empresa e fiquei em casa. Durante a graduação, uma coisa que aconteceu comigo é que eu não pude fazer vários estágios. E é muito bom fazer estágio e ir trabalhar mesmo com coisas diferentes, porque nesse momento você vai ver o que você gosta, né? E eu não podia por conta já de ter a empresa, eu não tinha tempo. Então, quando eu fechei a empresa, eu tinha um bebê recém-nascido, eu falei, agora eu tenho tempo, eu vou estudar o que eu gosto. E daí eu já tinha tido um contato com a MVL anos antes, durante uma semana acadêmica. Então, esse é o outro ponto. Semanas acadêmicas são muito importantes para apresentar para a galera as possibilidades, né? As áreas e tudo mais. E lá em 2009, lá eu tinha conhecido o Dr. Sérvio, que é um perito da Polícia Federal, um dos primeiros peritos veterinários que entrou na Polícia Federal. E eu fiquei encantada com a palestra dele. Eu lembro até hoje, ele apresentando, ele falou assim, e o que vocês acham que a MVL é? E daí ele mostrou um slide que tinha o CSI. E vocês acham que é isso? Né? E daí todo mundo, nossa! Ele, bem no fim é isso. E daí mostrou um outro slide que era tipo Bones. Tipo, sabe? Sim. Fez um paralelo. Assim. E daí eu falei, o quê? É isso. Eu quero estudar esse negócio. Então, a gente está falando de que eu conheci em 2009. Eu fui realmente estudar MVL em 2018. Foi bastante tempo. Então, em 2018, eu pude pegar e falar, agora eu vou pagar uma pós-graduação específica daquilo que eu gosto de estudar. Eu realmente gosto. Quando eu comecei a estudar a MVL, numa pós-graduação lato sensu, a mesma coisa aconteceu comigo. Cada módulo era uma descoberta. Mas o módulo, assim, sem dúvida, que eu mais gostei foi de animais silvestres. Foi assim... Você fez uma especialização em medicina veterinária legal. Sim. E uma das áreas de atuação é o tráfico de animal silvestre. Assim, a MVL é muito complexa, na verdade, porque você tem inúmeras áreas de atuação. Por exemplo, você pode trabalhar no combate a crimes, assim, como tráfico, maus tratos de cães e gatos, perícias que a gente faz, assim, particulares, né? Tipo, assistência técnica, na verdade. O animal de casa, a pessoa teve uma morte suspeita, o cara quer saber o que aconteceu, contrata a gente e a gente faz uma necrópsia, faz um estudo de prontuário e vai tentar entender o que aconteceu com aquele animal. Temos a situação, por exemplo, de médicos veterinários que trabalham para seguro. Então, animais que são segurados. Né? Animais que são segurados. O seguro só é pago se aquele animal realmente teve uma morte que está dentro do seguro. E tem muita fraude. Tem muita fraude. É uma coisa, assim, impressionante. De gente que realmente tem um cavalo, pega um cavalo com a mesma característica, mata e fala que foi aquele cavalo e que é o seguro. Num caso como esse, de repente, o veterinário ele vai não só observar ali documentos
que comprove a identidade daquele animal, mas às vezes vai ter que lançar mão de outras coisas. Testes mais precisos, porque às vezes os caras tacam fogo numa carcaça, entendeu? Ou, por exemplo, caso de acidentes. Comentando, né, com vocês aqui... Algumas coisinhas que podem acontecer. Então, houve um transporte, então acontece muito isso. Segurar animais que são de leilão. O cara compra no leilão e daí vai transportar de um lugar para o outro. Às vezes, animais de alto valor, faz um seguro para ir de um lugar para o outro. No percurso, teve um acidente e os animais ficaram gravemente feridos. E o veterinário que estava ali acompanhando não tomou nenhuma atitude. Deixou os animais morrerem. E foi feito fotos e tudo mais para apresentar para o seguro. O seguro acionou o veterinário deles para ir lá e observar como não foi imediatamente, foi feito com base nas fotos. Então, a gente aprende a fazer perícia em documentos. Então, isso é uma outra área, né? Avaliar documentos tanto médico-legais, como fotos, vídeos, esse tipo de material. E, nesse caso, por exemplo, o veterinário falou, não vou pagar, não deixaria, porque esses animais morreram à míngua, de uma forma extremamente cruel, porque o veterinário que estava com os animais não fez nada. Ele não tinha um kit de primeiros socorros que contemplasse medicamento para eutanásia, por exemplo. Não tinha nada. Suporte, né? Não tinha nada. E os animais morreram de uma forma extremamente cruel, porque eles tiveram as 4 patas amputadas. Então, eles... Né? Imagina a sangueira, o sofrimento e quanto tempo que demoraram para morrer, enquanto o cara está ali de braço cruzado olhando. Sim. E isso a gente tem que lembrar que caracteriza crime. De natureza culposa, que seria negligência, imprudência e imperícia. Se você, como médico veterinário, o responsável técnico pelo transporte, pelo manejo, pela venda, você negligencia aquele seu paciente por alguma razão, isso é crime e você responde criminalmente. Não pode alegar que você não viu, que não percebeu, que foi uma fatalidade. Não foi. E aí, como é que você comprova que aquilo é negligência? A perícia criminal que vai dizer. Esse animal ele morreu, por exemplo, foi um acidente de carro. Né? Foi um acidente, e daí qual foi a sua postura como médico veterinário? O cara vai dizer que... ele alega? Eles morreram por sangria. Ele falou isso. Morreram por sangria. Mas tá tudo bem ele morrer por sangria. Mas espera lá. Por que ele sangrou até morrer? Né? Mas, e assim, no abate, né? No abate de animais de grande porte, ou mesmo, né, porco, enfim, é feita uma dessensibilização e depois a sangra, né? Depois a sangria. Esses bichos tiveram as 4 patas amputadas e é isso, deixa que daqui uma hora morre. E lembrem-se que ela está falando de animal que é segurado. Então, ele tem um valor zootécnico, ele tem um valor, ele custa alguma coisa. Não é uma vaca. Não que a gente entenda que o animal mereça menos ou mereça mais. Mas a gente está falando que, em termos legais, periciais, até sociais, é um animal que tem um alto valor embutido. Então, pensem a importância que o perito tem. Né? Se a sociedade, se o tutor, quem está vendendo e comprando não valoriza, imaginem o que não é feito numa propriedade rural em que a gente fala de rebanho, que a gente fala de quantidade, o sofrimento que não está embutido nisso. Né? E animal silvestre é a mesma coisa. Imaginem o seguinte, me ajuda a entender esse raciocínio cultural. O tráfico, ele é uma coisa complexa, porque envolve cultura, envolve sociedade e o que é pior, que envolve dinheiro. A gente, vamos falar de papagaio, a gente que é estudante de veterinário, a gente valoriza um papagaio, mas quem está traficando, para ele tanto faz, é um papagaio bonito, feio, é uma quantidade. Então, para a gente tem um peso muito grande se ele morre, porque né, a gente é o nosso paciente. O veterinário tem que priorizar
a vida de um animal não humano. Mas para quem está traficando, e aí Carol sabe disso porque ela trabalha, ela está envolvida diretamente com o tráfico, você vê lá e aquela foto que a gente vê, ela é bem real. De que a cada 10 animais traficados, um sobrevive. Então, na verdade, existe... Desculpa te cortar. Imagina, por favor. Mas é que existe um número muito maior. De aves, o que é falado, né, é que são 100 aves para uma chegar no destino. Vocês calculam? Nossa, me arrepiou agora. Então, existe esse número que é chocante, de 100 animais para um que chega no destino. Mas, enfim, né? Você quer continuar esse raciocínio ou posso retomar o que a gente estava? Mas, enfim, temos várias áreas que você pode atuar, né? Dei esses exemplos. Esse exemplo do seguro é uma coisa que eu sempre falo, porque eu nem imaginava que isso existia. Os veterinários são bem pagos para isso. Então, eu sempre cito. Mas como que a gente chega lá no tráfico, né? Hoje a gente tem muitas ONGs trabalhando no Brasil. E fora do Brasil também, enfim. E essas ONGs, elas vão atuando com seus projetos ali. E agora a gente está aqui com esse projeto de conservação de tartaruga, um projeto de conservação de onça-pintada. E eles vão tocando o projeto, vão fazendo ações de divulgação, de conscientização das pessoas. Não é nada clínico, exatamente. Essa parte de resgate de fauna, clínica de fauna ali que está extremamente doente, comprometida, porque, né, foi traficada, você não vê as ONGs fazendo alguma coisa nesse sentido de clínica. Porque até que chegue na clínica tem um caminho muito complexo. Mas o que acontece? Por exemplo, eu nessa ONG que eu estou hoje, eu atuo como consultora. Então, eles tinham eles têm um projeto e eles tinham algumas atividades que tinham que ser feitas. Então, quais eram essas atividades? Fazer um levantamento de notícias, isso era uma das coisas, um levantamento de notícias sobre apreensões de animais vítimas de tráfico em uma determinada área do Brasil, que nesse caso é Manaus, Manaus não, é Amazônia. Toda a parte da Amazônia que faz divisa com os outros países ali. Então, Amazônia, Andes e Orinoco, que é a nossa região. E daí, cara, é uma coisa ridícula, porque não acontece quase apreensão. É impressionante. Então, o papel da ONG é fazer esse levantamento, neste projeto, fazer este levantamento de como está o trabalho das polícias com relação ao combate ostensivo, né? Os caras estão agindo, os caras estão pegando, porque crime tem. Sabe o que a gente estava conversando? Desculpa. Sim. Não. Você quer puxar seu raciocínio? Quero só. E daí o que acontece? Os caras, quando eles fazem uma apreensão, geralmente vai para a mídia, vai sair isso em algum lugar. E daí a ONG compila esses dados. Então, na notícia vai sair lá, dia tal, em tal lugar, foi encontrado tantos quilos de carne de caça. O IBAMA prendeu tantos animais, não sei o quê. E daí, com isso, é feito uma estatística, é feito por ano, estão prendendo tanto de carne de capivara. Estou dando um exemplo, chutando. Estão pegando tantas preguiças traficadas, tantas aves. E daí pode criar um panorama de como é que está o negócio.
E o Brasil é muito ruim nesse negócio. É o grande mercadão, né? É o fornecedor. É o fornecedor. De animais silvestres e traficados. não tem. Mas isso lá. Do outro lado, na costa toda do Atlântico, nesse lado aqui, tem muita notícia. Então, quer dizer que o pessoal do lado de cá, de toda a extensão, né, do Atlântico aqui, ó, tá trabalhando. Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Tá trabalhando. Tá. Porque desse lado tem bastante notícia. Tem muita movimentação. No Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná. Então, isso, né, chama atenção. Mas, enfim, aí o que acontece? Você vai estudando, vai estudando e vai se especializando naquilo que você mais gosta. Depois que eu vi como os animais silvestres são invisíveis, eu falei, já tem bastante gente cuidando de cachorro e gato. As pessoas já estão bem tranquilas com relação a isso, assim. Tem muito veterinário para fazer isso. Então, eu vou tirar a minha pessoa dessa área com tranquilidade, né? E vou para essa outra área. Enfim, comecei fazendo voluntariado, porque eu não tinha muito o métier da clínica de silvestres, né? Não tinha clínica de silvestres. Então, eu fui fazer voluntariado para ter mais traquejo. Até que as coisas vão acontecendo. Você começa a procurar no LinkedIn, começa a procurar aqui, procurar ali, de repente você vê uma oportunidade como essa que eu estou hoje. Queremos uma pessoa, uma consultora, vai ajudar nisso daqui. E deu certo. Hoje eu posso dizer que eu estou num dos meus empregos dos sonhos, assim. Nunca fui tão bem valorizada e remunerada por um trabalho que eu goste, como eu estou hoje. Então, eu acho que vale muito a pena se esforçar e trabalhar nisso daí. É uma área que precisa muito de médicos veterinários. E engraçado porque, geralmente, a gente fala assim, porque o mercado está saturado de médico veterinário. Tem muito médico veterinário, não tem emprego, não sei o quê. Tem oportunidades. As oportunidades são difíceis, escondidas, não está na cara de ninguém. Tem que sair caçar. Tanto, eu vejo lá na ONG, tem veterinário e biólogo. É quem tem, tá? Estão dominando esses trabalhos. A chefe, nem é assim que fala, esse termo antigo, Corrija. falar chefe. A coordenadora toda da América Latina dessa ONG que eu trabalho, ela é uma veterinária. Eu fiquei bem feliz quando eu soube disso. Enfim, vou passar a palavra, senão nunca mais eu paro de falar. Mas eu também. A gente adora, né? Sim, que é bom. Nossa, Estamos aqui eu para adoro. isso. Eles estão aqui para ouvir a gente no YouTube. A gente esteve essa semana com o Sérvio, que é, né, do INC, que é o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. A gente foi fazer umas tomografias de alguns animais que foram apreendidos e o que a gente estava conversando, né? O tráfico, ele é mais evidente, como você falou, na nossa região do que na Amazônia. Porque para a gente ainda é um escândalo, ainda é uma coisa que não é tão aceitável quando o animal ele é morto, mesmo para caça, para consumo. Na Amazônia é crime. Claro que é, porque crime com animais ele é um crime federal, seja lá do Iapoque ao Chuí, é crime de qualquer forma. Mas na Amazônia é muito mais cultural você abater um animal silvestre para consumo. Continua sendo crime, mas o que a gente falou lá entre nós? Lá é estranho quando alguém abate um boi, porque tem muito mais animal silvestre do que de fato rebanho, do que de fato criação animal, né? O tráfico, uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, é que a gente, como médico veterinário, a gente acaba trabalhando muito mais com a população humana, porque tráfico é cultura, né? Assim como o tráfico de pessoas e tráfico de drogas, se alguém está vendendo, é porque alguém quer comprar. Alguém tá comprando. E a gente tem que conscientizar principalmente quem está comprando,
Porque para essa pessoa, você tem que dizer, poxa, você sabe de onde veio esse papagaio? Ele não vai saber. Você comprou ele, mas ele veio de algum lugar. Ele pode ter sido criado aqui em Curitiba, mas a mãe dele veio de onde? O avô dele veio de onde? Ele não foi criado numa gaiola, ele foi retirado da natureza. E aí, a Carol sabe disso também, que é atividade de educação ambiental. E isso é muito difícil. Trabalhar com conscientização é muito difícil, porque a pessoa, todo mundo aqui conhece alguém que tem um papagaio legal, que tem um jabuti ilegal, que tem um sagui ilegal. Essa pessoa, ela já tem na cabeça dela que está tudo bem, porque ele está aqui, eu crio bem, eu alimento bem, ele come, ele fala, ele grita, ele dorme comigo, mas não está tudo bem. Esse animal ele tem uma procedência ilícita, irregular. E outra, você, como tutor, você como sociedade, está conseguindo oferecer o melhor para o seu papagaio? Não, você não está. Você como tutor está oferecendo o melhor para sua tartaruga? Não, você não está. Simplesmente porque você não sabe qual que é a exigência comportamental, nutricional, ecológica. O que a gente vê aqui? Carol, mostra esse livro que é de onde você trabalha. Papagaio, citacídeo. O que todo mundo dá para o seu papagaio comer? Semente de girassol. E você não pode dar semente de girassol para o seu papagaio. E todo mundo dá. Terá problemas nutricionais, etc. Sim, o seu jabuti. Ah, mas ele come fruta. É claro que ele come fruta. Qualquer animal que você tiver, se você oferta fruta, ele vai comer. Ah, eu tenho um leão, eu vou dar um morango, ele vai comer. Qualquer animal vai comer uma fruta. É o que você dá. E faz parte do nicho dele ali. Mas você está dando nutriente para esse bicho? Você está dando saúde para esse animal? Animal silvestre não é vacinado, então ele já tem uma imunidade baixa. Animal traficado, ele não é traficado com ar-condicionado. Ele vem numa carreta, ele vem dentro de um bolso. Tanta coisa. Qual que é o perfil sanitário desse bicho? Que sai lá do Amazonas, que está com 35 graus, chega em Curitiba, que está com 17, dentro de um bolso, ele chega aqui e vai para casa da Bianca. E aí? Você não pode vacinar. Você não pode cuidar bem. É um animal solitário. Você enche ele numa gaiola com um monte de passarinho. Ou então é um animal solitário. Você enche lá, enfim. Vocês entendem que isso é uma coisa extremamente complexa? Também tem muita gente que, pega achando que sabe cuidar, né? Que ama. É que eu amo. Eu amo animais. O que a gente fala para essas pessoas? O que a gente fala? Vamos colocar o seu amor à prova. Geralmente, você ama, então vamos começar agora aqui. Vamos se tratar. Né? Brincadeira. Vamos com o remedinho. Você precisa desse remédio. Mas sabe o que é muito simples de resolver? Eu amo. Cara, compra um ursinho de pelúcia. Beija, passa seu perfume nele. Dá um nome para ele, coloca uma bandana. Fechou. Porque o animal, ele sofre para caramba. Pensem assim, no Brasil, que é onde a gente vive, já é difícil tratar cachorro e gato. Sim. Porque a gente sabe que, poxa, não deve oferecer comida, não deve oferecer isso, não deve humanizar, e etc. E a gente faz. Eu não sei se elas não devem humanizar. Elas estão com uma carinha que põe roupa Elas colocam, porque eu conheço. São as peruas. Mas vocês entendem que a gente já não faz o correto com o cachorro com o gato. Exato. Aí chega um animal que, cara, simples, é um exercício de empatia. Se coloca no lugar do papagaio. Papagaio, calopsita, passarinho, canário, seja lá o que for, foi feito para voar. Ele desenvolveu asa, é um animal que ele precisa desenvolver musculatura voando. E aí você pega um papagaiozinho, prende uma gaiola num poleiro, é um animal que ele vocaliza. Ele voa, ele tem relação, ele tem afeto, ele tem contato íntimo, ele gosta de alguém, ele estabelece vínculo. E aí você deixa um papagaio sozinho. É claro que ele vai viver 80 anos. A genética dele foi feita para viver 80 anos. Mas é um animal que ele está preso. Ele está condenado a viver uma vida engaiolado. Então, se coloca no lugar de um passarinho, se coloca no lugar de um peixe. O peixe, evolutivamente, não foi feito para ficar no aquário. Ele foi feito para nadar, para migrar, para ascender na água, para mergulhar, para ir para áreas escuras, áreas frias. E a gente deixa os animais presos. Então, é simplesmente um exercício de empatia. Cara, mas eu gosto muito de um papagaio. Poxa, entra num site aí e compra um ursinho de pelúcia. Eu prometo que ele vai ser muito bem cuidado. Né? Sim. Pode falar. Não, só para repetir, que eu acho que essa informação é importante. O tráfico, a gente atende o animal traficado ele está numa condição lastimável, é uma dó, é uma judiação de pegar um animal, porque ele está pedindo, acabe comigo, simplesmente me desencarne, eu mereço uma vida melhor, porque ele não tem condição sanitária nenhuma nem de sobreviver, mas entendam que tráfico é uma questão
cultural. A gente tem que passar por uma criança que ela não pode traficar, única e simplesmente porque o animal sofre. Se a gente for entrar em planos mais profundos, a gente entra em ecologia, conservação, preservação, devastação ambiental e etc. Mas, a princípio, o animal não deveria sofrer para você ter um capricho seu realizado. Né? Vamos falar um pouquinho de animal, o que foi traficado para o Brasil, espécies internacionais, pitons. Tá, posso só você, dar É você. Porque assim, ó... Ai, gente, isso é uma coisa tão longa, a gente podia ficar assim, ó, 7, 8 horas falando, porque... É uma disciplina falar de É uma disciplina. Porque tem muitas faces esse negócio. E até a gente chegar em si mesmo, da atuação do veterinário no tráfico, é tanta coisa, são muitos passos, muitos passos. Então, por exemplo... Hoje, a espécie mais traficada no mundo inteiro são os répteis. Répteis são os bichos que mais vão para lá, para cá, para lá, para cá. É um bicho que não faz barulho nenhum. Sim. Né? É fácil de conter. Se você pega filhote, né? É muito fácil. As pessoas traficam muito ovos. Por exemplo, de jabuti. Jabuti é o tal do bicho que os caras levam para tudo quanto é canto. E você falando sobre a cultura, existem umas ideias, por exemplo, que jabuti cura asma. Isso, eu já ouvi. Então, já ouviu, né? Eu entrei em contato com isso, por exemplo, quando eu fiz voluntariado para aprender mais sobre clínica, né, de silvestres. Eu estava andando perto do recinto dos jabutis e tinha tipo uns 20 jabutis, todos que vieram de apreensões. Então, o que acontece hoje? A polícia rodoviária é a que mais pega, Polícia Rodoviária Federal. Pega no transporte. Pega no transporte. Pega no pulo o traficante, né? Pega no transporte. Nos aeroportos, né? E daí os caras apreendem e não tem para onde destinar. Porque, apesar de a gente ter garantido, né, em Constituição e tudo, que o Estado é responsável por toda a fauna, não importa se é doméstica, se é silvestre, o Estado tem que se responsabilizar por aqueles animais. Aí, por exemplo, num caso de uma pessoa que está em situação de acumulação e está com 200 animais em maus tratos, ou uma pessoa que foi pega na estrada com 200 periquitos, o Estado deveria intervir ali e salvaguardar esses animais. Sim. Não tem para onde os caras destinar. Então, por isso que eu falei que é difícil a gente salvar, porque vai para onde? Tem poucos CETAs no Brasil, não tem universidades que recebam esses animais e deem suporte. Enfim, eles estão abandonados, completamente invisibilizados. Porque se sai uma notícia que tem um canil de Golden Retriever, tem um canil de Shih Tzu, que tá os Shih Tzu tudo abandonado. Junta 200 pessoas, vão lá, estouram um canil, cada um pega um Shih Tzu e sai feliz. E lembrando que isso é crime. Por melhor que seja a sua intenção, você está cometendo um crime. Você está invadindo uma propriedade privada. Mas existe, por exemplo, se o animal está em risco, existe uma condição que você pode invadir e pode pegar. Mas também não é a festa da uva que você vai chegar lá igual aconteceu com os beagles. Porque depois ninguém mais soube de beagle nenhum, tinha beagle abandonado na estrada, um monte de beagle morreu, ninguém deu conta de nada. A Luísa Mel deveria responder por isso. Por incitação de um crime, né? Mas voltando aqui. Então, os caras pegam esses animais. Então, pega muito jabuti, pega muito aves. Então, o principal são répteis, depois, em segundo lugar, aves. Depois que vai ser mamíferos e peixes. Hoje, tem uma incidência bem alta, assim, de tráfico de peixes ornamentais saindo da nossa querida Amazônia. Ela ainda existe? Pois está bem abandonado, assim, digamos, porque uma coisa que eu observei, o meu sonho era ir para a Amazônia.
Eu sempre falei assim, cara, eu vou morar na Amazônia. Eu quero ir, quero conhecer. Eu fiquei muito impactada, na verdade, quando eu conheci. Então, assim, muito tráfico de animais, de peixes para aquário, tá? Então, aquário é legal? É legal, eu já quis ter aquário. Mas aí você começa a questionar, qual que é a intenção de você ter um aquário? E o pior, por que você quer uma espécie que é de um rio e tal, e não sei o quê? Qual é o seu objetivo nisso? Ah, porque eu acho bonito. Porque eu amo animais. Então, o que fomenta o tráfico é o amor aos animais, de forma exacerbada e egóica. Você quer eu quero, preço, eu posso, né? então eu vou comprar. E eu amo, eu quero. Então, essa semana... Igual o acumulador, ele acumulador acha que não ele está um fazendo... protetor. Isso é uma coisa que a gente, como veterinário, tem que combater agora. A pessoa começou com essas histórias para mim, de, porque eu amo, eu tenho, não sei, eu poderia ter vários animais. Você não poderia. Começou aí, você é louco. Porque você não vai tratar, você não vai conseguir. Você vai perder o limite do negócio. E, enfim, voltando lá nos animais silvestres. Porque eu já trabalhei nessa área também. E, olha, vou te falar, viu? A MVL pode atuar. Eu atuei como parte de MVL com acumulação também, transtorno de acumulação. Foi uma das coisas que me deixou muito frustrada. Porque chega na hora, a gente precisa do poder público. A gente não combate tráfico se não tiver o poder público. Tá? A gente fica enxugando gelo, a gente fica batendo de frente. Então, o que dá para fazer hoje é elaborar trabalhos que mostrem muito bem o que está acontecendo e o tamanho do problema e pressionar as autoridades para que elas ajam. Esse é o nosso trabalho hoje. A gente não tem como sair com uma malinha por aí resgatando o periquito. Entendeu? Não tem, é muito difícil isso. Sim. Você vai criar um hospital, vai criar um mantenedor de fauna, precisa de muito dinheiro. Aí você vai ficar pedindo Pix no Instagram? Quem fique, né? Mas não resolve o problema. Mas não é o mundo ideal. Se você quer fazer o correto, daí você... eu quero criar um mantenedouro de fauna para receber esses animais. Então, você vai elaborar um projeto, você vai ter normas a seguir. Então, aí, por exemplo, os acumuladores... porque isso aqui eu estou fazendo o que a prefeitura não faz, eu estou fazendo o que o Estado não faz. Isso aqui. Mas tem norma para fazer. Você quer fazer? Beleza. Você vai seguir as normas. O conselho, por exemplo, determina como que tem que ser um canil. Como que tem que ser um gatil. Pré-requisitos. Pré-requisitos, áreas, tudo correto, como manda uma agenda sanitária. Sim. Você não pode acumular 50 bichos lá sem eira nem beira. Lembrando que existem zoonoses. Hoje a gente vive um problema com a esporotricose que é absurdo. E... aí a gente tem esses animais silvestres indo para lá e para cá. Por exemplo, aves podem carregar a tuberculose. Podem carregar a tuberculose. Então, de repente, o cara está comprando uma ave porque ele quer um passarinho de canto lá. Eles são os mais traficados, os de canto. Aí é tão comum, né? Aqui é muito comum. Os caras, eu gosto de canário, eu gosto de trinca-ferro, eu gosto de bicho de canto, um monte de gaiola, tem campeonato. São um dos maiores... como chama? Financiadores, né? Patrocinadores do tráfico. De tráfico. Claro, tem criadores legalizados? Né? Tem. Mas, assim, tem muita coisa fora do... Será que a maioria, é legalizada? E daí tem as artimanhas dentro da legalização. Tem gente que esquenta animais, do mesmo jeito que lavam dinheiro, lavam animais. Por exemplo, existe um negócio que é
pegar ovos na natureza e pôr dentro da criação legal. E dizer que aqueles ovos é da sua matriz. Como que você vai... E isso está nesse livro aqui. Começamos a falar dos livros. Isso aí. Isso está nesse livro aqui, ó. Ciência contra o Tráfico. Mostra lá depois. Aqui, tarará. Esse livro é muito legal. Esses 2 livros aqui foram feitos, na verdade, pelo pessoal da Polícia Federal, que trabalha nessa parte de perícia. São amigos nossos, assim, profissionais sensacionais. Esse daqui, do Ciência contra o Tráfico, foi um evento que eles resolveram compilar todas as palestras e os trabalhos que foram apresentados nesse evento, nesse livro. Então, nesse livro aqui tem exatamente isso que eu estou falando, sobre as formas. Um dos artigos que tem aqui é isso, as formas de tráfico e de como lavar, né, esses animais. Esse aqui, do Guia de Aves Traficadas... Mostra lá. Mostra lá também. É lindão esse daqui. Foi feito para ser distribuído para o máximo de pessoas, né, que estão trabalhando. Entendam o contexto que a gente está. Eu sei que o que você vai dizer, mas... vai. Não, a população que a gente lida. Fala, eu sei o que você vai falar, mas só para vocês raciocinarem que não é simplesmente o bicho, o tráfico, né? Fala. Sim, esse livro, então, ele foi feito para espalhar para as pessoas que trabalham na linha de frente, né, contra esse tipo de crime, para as pessoas saberem identificar. Eu peguei lá esse passarinho, essa ave aqui, né? Por exemplo. É que para a câmera vai ficar difícil de ver. E o cara não sabe se é ou não é um animal, né, que deva dar atenção. Porque lembrando que quem está na linha de frente não é veterinário. E às vezes não é biólogo, não é um ecólogo, não é uma pessoa dessa área. Às vezes o policial tem outras formações. Então, esse guia foi feito para ser distribuído para a maioria dessas pessoas, para elas poderem saber o que elas estão pegando. O que é que você ia comentar? Eu achei que você ia para outra vertente. Tá. Então, você não sabia, olha então, só. tá, viu? Eu não sou tão previsível assim. Não. Vai. Não, são coisas... Eu achei que você fosse falar... Eu ia comentar algumas coisas, mas não tudo bem. É isso aí. Eu valido o que você falou. Então, daí eu não sei agora o que é que a gente estava falando. Mas, enfim... Aí as ações, né? Eu queria... Desculpa, pode interromper. Você já meio que falou, assim, né? Eu queria perguntar sobre como que é feito, assim, tá? Vocês se depararam com uma situação de tráfico. Eu sei que o médico veterinário ele não tá na linha de frente, né? E deveria, né? Mas deveria ter um médico veterinário em cada equipe, Exato. por exemplo. Que é o que está preconizado no NASF, né? Que no SUS deveria ter, então, na equipe que faz o atendimento à família... deveria ter um médico veterinário. Só que quem escolhe se tem ou não é a gestão. E daí a gente tem um problema muito sério. Porque se essa gestão municipal entender que o médico veterinário é uma pessoa que é totalmente... coadjuvante. Né? Não é necessário. Ele não vai ter esse cara lá. Aí, dentro da polícia... Quem está na rua é a PM, que é polícia ostensiva. É muito raro, muito raro. Eu não conheço, eu não vi concurso nem para polícia, nem para veterinário para atuar no canil, nem na cavalaria. Os caras que atuam, que eu conheço, que são veterinários, entraram para outro cargo e daí acabam usando eles... E isso também não pode. Porque se você passa num concurso e você trabalha como policial militar, você é policial militar. Você ser veterinário, você não está lá para trabalhar como médico veterinário.
Então, a gente vai fazer uma batida num comércio legal de aves. Cara, eu sou médico veterinário, mas eu não estou lá como médico veterinário. Eu não posso atuar e falar, isso aqui, esse animal é maltratado. Você é policial, independente de qual seja seu nível superior ou nível médio. E aí, você não pode atuar como agente fiscalizador médico veterinário. Aí a gente sobe para a Polícia Civil. Hoje, na Polícia Civil, tem os peritos, né? Tem os peritos. Vai ter perito veterinário. É extremamente necessário, porque se você for ver hoje no que é postado da Polícia Civil, DPMA, fazendo batidas, né, nas casas, fazendo averiguação de denúncia, quem que vai com eles para assegurar que é um crime que está acontecendo ou não? É alguém de ONG, assim, que não tem, às vezes, nem informação nenhuma, mas é uma coisa, assim, chega até a ser, desculpa, é feio, é vergonhoso, um órgão da magnitude de uma polícia civil não podia fazer uma coisa como essa. Sim. De chegar num lugar, sabe... E não ter um profissional correto, concursado, que avalie, sabe? Que fale. Sim. Então, fica muito unprofessional. Não dá, entendeu? Sim. Não dá. O que a Carol está dizendo a gente vai fazer uma fiscalização num canil. E aí deveria ter um médico veterinário, um funcionário público, médico veterinário de carreira, pago para isso, que iria junto com o policial para falar. Até para avaliar também, né? Porque o policial não tem competência técnica para avaliar a diagnóstico, por exemplo, de bem-estar. Um delegado, geralmente, ele tem a formação de advogado, né? E precisa, porque está na lei, está escrito. E outra coisa, a lei que rege a profissão de médico veterinário, lá está escrito que é unicamente competência, né, do médico veterinário, a peritagem sobre animais. Sim. Então, é muito ruim para a imagem, né, para as coisas, para tudo que está acontecendo ali. É muito ruim porque não tem esse profissional correto. O policial, ele é conhecedor da lei, mas ele não é conhecedor do conhecimento técnico. Né? Não tem como um policial chegar numa casa que tem uma criança sendo agredida e ele afirmar, porque ele não tem competência para fazer corpo de delito, para fazer uma análise cadavérica, para fazer uma análise física. E aí você quer dizer também daquilo beleza, vai ter uma batida da polícia e eles convidam uma ONG para ir junto para subsidiar a análise. A pessoa ela pode ser médica veterinária ou não, mas ela não é um braço público, ela não trabalha para a nação para dizer, eu estou te pedindo um favor. E uma coisa que eu observo muito, assim, ó, é muito empírico, é muito infantil, entendeu? As pessoas chegam lá e daí olham o animal, porque esse animal está completamente maltratado, olha aqui o pelinho dele. E eu já vi cachorro que o problema era DAP. A pessoa estava com um animal que provavelmente estava cursando uma dermatite alérgica por picada de pulga, e os caras fazendo um fervo todo, e quem olha não sabe identificar, e daí uma galera, você cria um julgamento, né, nas redes sociais, e de repente já tem gente falando ali, porque tem que matar essa pessoa, coloca aonde é a casa, porque a gente tem que não sei o quê. Aí você pergunta para essa pessoa, minha senhora, você tem cachorro em casa? Tem. É vacinado? Não. Tá com vermifugia? Não. Desculpa perguntar, mas qual ração você dá? Você se preocupa com o bem-estar desse animal? Ou ele passa frio à noite? Se eu for na rua da sua casa, eu vou ver que tem cachorro de rua. Você faz alguma coisa para ajudar esse cachorro? Então, veja bem, você é politicamente correto na internet, porque você dá enter e seu comentário fica lá. Mas você, de fato, é um ativista? O que você faz no seu final de semana? Porque é fácil, qualquer pessoa, inteligência artificial, posta um comentário ofensivo. É mais fácil se esconder, né, atrás da... Só que a gente que está envolvido com a polícia, a gente sabe que ninguém é invisível. A gente está falando da polícia, e a polícia rastreia. A polícia, né? Com certeza. E outra coisa que é interessante falar de tráfico é que tráfico está muito relacionado com denúncia. A polícia dificilmente vai falar assim,
Ai, não tô fazendo nada hoje. Vou lá. Vamos mandar umas Vou lá viaturas. visitar. Tirando Vamos. que a Polícia Rodoviária Federal faz isso, né? Isso, que tirando a Polícia Rodoviária Federal, porque esse é a obrigação deles. o negócio deles. É. Mas as outras que vão investigar, a polícia que tem o trabalho de investigação, através via denúncia. de denúncia. Imagina que a polícia vai de casa em casa. Ô, seu marido, ele é agressivo? Não, então vamos no próximo. Ah, você tem cachorro? Deixa eu ver. Não, alguém tem que denunciar. Olha, denúncia anônima, geralmente. O meu vizinho, o cara aqui da rua, ele tem um papagaio, ele tem bababá. Endereço, tchau. Alguém está denunciando, está reportando aquilo lá. E será que, de fato, tem... O que vocês acham? Tem muita denúncia? Não tem. Porque no Brasil a gente incorporou o tráfico como uma coisa natural, né? É uma questão... É sempre a mesma muita tecla. gente não acha que é também, porque... Isso, porque todo mundo acha que é veterinário. Sabe, julgar. tipo, Tá eu tava na minha casa bem tranquila, mudou um pessoal de São Paulo para o mesmo condomínio que eu. E a gente lá, tal, ai, que legal, não sei o quê. Deles, ai, Carol, vem conhecer o nosso outro integrante da família. Eu falei, ai, que legal, não sei o quê. Um jabuti. Aí eu olhei e falei, sério, vocês têm um jabuti, o jabuti com o casco todo piramidal já, assim, né? Deixa eu ver a nota fiscal. Daí eu peguei e falei, gente, vocês têm um jabuti, vocês trouxeram esse jabuti lá de São Paulo, olha só que sorte, né? Ele sobreviveu. Vocês podiam Tá ter vivo, sido que legal. presos se a polícia parasse vocês aí. Inclusive, deixa eu ligar pro delegado. Nossa, eu não preso. sabia. Eles falaram, sério que é crime? Eu não sabia. Mas Aí que eles me falaram que eles pegaram o jabuti porque a filha deles tinha asma. E que uma cultura, né, de que o jabuti cura asma. E eu fiquei perplexa e daí já comecei... Você fica, meu Deus. Aí eu indiquei eles. Eu falei, uma das maneiras de vocês se regularizarem na situação é fazer a entrega voluntária desse animal no museu. E daí eles, nossa, não acredito. E daí eles acabaram fazendo isso, porque eles ficaram bem impactados também. Mas aí você vê como muda a responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre um jabuti até que eu o conheci. Sim. E você salvou ele. E daí tem gente que vai falar o seguinte, ai, mas eu tô com esse animal na minha família há tantos anos, a gente super cuida bem. Meu Deus, eu não vou fazer isso. Esse jabuti tá comigo desde que a minha filha era de tantos anos. E isso acontece muito nas redes sociais. Por exemplo, com aquele menino lá da capivara. Sim. Né? Esses outros dias atrás, uma outra guria que tinha um gambá. Aí ela começou a postar o gambá. Não sei, o gambá era gordo, te falar. Aquele gambá, ele tinha o tamanho, sério mesmo, de um bulldog. Eu te juro por Deus. Ai, mas eu cuido bem. O gambá, assim, não, nitidamente você não cuida bem, você está ultrapassando todos os limites naturais do gambá. Não é porque ele tá gordinho que ele tá saudável, entendeu? né? Isso, entendam uma coisa, isso vale para o nosso público. A população, a comunidade, quem está na rede social não tem competência técnica para julgar. Quem vai julgar é quem trabalha com peritagem, quem trabalha com medicina veterinária legal. Às vezes, nenhum médico veterinário tem competência técnica para dizer que esse animal ele é maltratado ou ele é bem tratado. O gambá está gordo, ok? Pode ser uma doença endócrina, metabólica, excesso de comida, pode ser uma série de transtornos. Sim. Quando você está na rede social, você não pode pegar e expressar a sua opinião mediante ao quê? Que conhecimento você tem para dizer que esse gambá está saudável ou não? O nosso trabalho é fazer uma avaliação, um monitoramento e um diagnóstico de bem-estar, de crime, de saúde, de tráfico, ok? Mas entendam que, como cidadão, você não tem o direito de ir lá e expressar uma opinião técnica. Do mesmo jeito que quando você pega uma foto de uma criança no Instagram, você não fala se a criança é diabética. Essa criança, ela tem hipotiroidismo. Essa criança, ela tem desnutrição. Tem asma. Vocês podiam olhar a minha própria filha e falar, nossa, a criança é super maltratada, é um fiapo. Não sei. E você vê, esse caso do gambá, o gambá teve que ir daí foi resgatado. Foi pro Ibama. E esse gambá morreu.
Logo depois que saiu, morreu. Então, todo mundo dizendo que o animal morreu por conta que foi retirado da moça. Ninguém pensa, nossa, esse gambá estava tantos anos vivendo de uma forma que não é natural para a espécie, se alimentando de forma errada, tendo uma vida completamente humanizada, que pode ter gerado N doenças nele, e ele já ia morrer. Sim. Ele teve provavelmente, por exemplo, um pico de estresse. Né? Ele já estava acumulando gordura, falta de nutrientes, né? Ele já estava uma esteatose hepática, com certeza. E é o que acontece, por exemplo, com o papagaio, que as pessoas dão muito alimentação errada para papagaio, né? E acaba que o fígado deles basicamente vira um fígado morto, pura gordura. Cronicamente. Então ele vai demorar para morrer. Tenho isso em mente. E aí você... não, mas eu sempre cuidei bem, não sei o que, é um bicho doente. Né? Você não é capaz nem de prover o alimento correto para esse animal. A gente vê papagaio toma café, come pão, bolacha, né? chocolate. Bolacha. Mas as pessoas acham engraçado porque eles têm essa capacidade de falar. Né? Então, hoje em dia, as pessoas traficam porque elas acham a voz desses animais bonitas, porque eles têm carisma, pelagem ou plumagem muito exuberante. Então, a pessoa quer capturar aquilo para ela. Então tá. Caio, agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez num podcast com a gente. Espero que tenha muito mais, né? Agradeço. Tomara, com certeza. Muito boa sua presença sempre. Muito obrigado. Se chegar até fim, a gente vai querer que você volte mais uma vez. Muito obrigada. Contem comigo, obrigado pela oportunidade. E aí, estou à disposição e, como sempre, como professor, a gente tem que tratar de temas polêmicos, né? E tráfico é um tema polêmico. A gente tem que realmente minimizar e a gente tem que acabar com o tráfico. E isso, como a gente sabe, é uma questão cultural. É uma questão de personalidade da pessoa que não sabe lidar com o ego dela. Mas é difícil, mas a gente entende nesse sentido. Né? E estamos à disposição para ajudar, para auxiliar, para orientar, para capacitar vocês de alguma forma, né? E é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Caio. Obrigado. Tá. Aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre as denúncias, quais são as formas que a gente, né, quando se deparar com algum cenário de tráfico, como que a gente pode denunciar? Tá. Lembrando, assim, que tráfico não necessariamente vai ser aquela coisa na calada da noite, né? Vários animais ou alguma coisa desse tipo. Às vezes você tem um vizinho, como eu estava comentando, que tem um animal silvestre lá e aquele animal, às vezes, pode não ter uma procedência. Você pode fazer uma denúncia, tá? Mas existem outros casos, tipo, pessoas vendendo mesmo em feiras, né? Ou na beira da estrada, ou em algum lugar, assim, tipo, você viaja, digamos, para uma cidade e, de repente, lá num determinado ponto, tem uma pessoa lá com um carro aberto cheio de bicho. Primeira coisa é PM ou Polícia Civil. O ideal, sempre, quando a gente está falando de animais, é fazer uma denúncia para a delegacia responsável, que é de meio ambiente. Mas se não tem essa possibilidade, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem delegacia da Polícia Civil de meio ambiente, que é a responsável. Não tem essa possibilidade, PM. Faz a denúncia, eles vão ter que ir lá, dar uma olhada, averiguar o que está acontecendo. E daí, se eles acharem que realmente é um crime, eles vão passar para frente. Então, faz a denúncia dessa forma, você não precisa se identificar, pode fazer anônimo. Quanto mais material para você provar o que você está falando, melhor. Então, foto, vídeo, esse tipo de coisa. Principalmente se você vai fazer uma denúncia para DPMA, é o ideal você ter. Porque o que acontece? Vai ficar na linha lá, né, das denúncias.
Se você tem fotos que comprovem a gravidade, eles vão, opa, isso aqui tá muito sério, vamos logo, né? Vamos ter que ir antes, porque isso aqui, ó, tá muito... Não dá pra esperar. Né? Não dá para esperar. Então, isso é uma coisa bem, bem importante. Tá. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Sim, comentar também um pouquinho, né? A gente sabe que tem algumas leis que também ajudam muito nisso, né? Porque, que nem a gente já comentou também um pouquinho antes, tem muita gente que acha que o amor é suficiente, né? Que nem você citou ali do jabuti, mas não sabe realmente a gravidade do que tem por trás, né? E tudo mais. Então, eu acho que essa parte seria legal também de dar uma comentada. Então, hoje, a lei mais importante que a gente tem para a proteção dos animais é a Lei 9.605, tá? Que versa sobre os crimes contra os animais, seja domésticos, silvestres, sejam animais que estão em migração. Enfim, tá no nosso espaço, né? Tá na nossa terra, Brasil, tá sobre a guarda dessa lei, tá? 9.605. Existe hoje um PL, né, um projeto de lei para fazer algumas mudanças em relação à punição de crime de tráfico. Por quê? Porque nessa lei estão previstos as formas de punição para crimes de maus tratos. Maus tratos é um termo muito abrangente, porque é mais fácil, tá lá sobre maus tratos. Mas existe, dentro de maus tratos, você vai ter 300.000 tipos de o que é maus tratos. Aí o seguinte, vai ter a descrição das punições, né? E lá, crimes de maus tratos são entendidos como crimes de menor potencial ofensivo, assim, menor... não dão muito peso, então as penas são muito brandas. Então, é pouca cadeia, o cidadão pode fazer acontecer, não pega uma cadeia, e isso falando no português, né? Vai pagar ali, às vezes, uma multa, por mais que lá tá escrito, por exemplo, se o cara for reincidente, a multa vai ser tanto a mais, não sei o quê, bababá. Mas a gente tá vendo que os caras são muito reincidentes. Quem tá no tráfico ali, ó, profissional, o cara né, doutorado em tráfico. O cara é reincidente, ele tem um monte de passagem, ele dá risada. Porque ele não pega uma cana. Entendeu? Então, esse projeto de lei é para mudar isso, para virar um crime de maior punição e da cadeia mesmo, do que ficar dando multa. Porque se o cara tira um animal que vai dar uma grana para ele e ele vai ter que pagar uma multa que é ridícula... Ele vai tirar do mesmo jeito, porque daí ainda vai sair lucrando, né? Entendeu? Ele paga a multa. Então, é muito importante que esse projeto de lei a gente consiga que seja... como que é a palavra? Que seja incorporado mesmo, que seja aceito essa mudança e realmente dê esse novo peso para essa lei. Há um tempo atrás, houve uma mudança que foi, não sei se vocês vão saber, da Lei Sanção. Eu já ouvi falar. Já ouviram falar? Mas ela está mais voltada para cães e gatos. Então, os avanços que a gente tem para cães, gatos e até cavalos, elas estão mais avançadas do que alguma coisa que proteja os silvestres, tá? Então, praticamente é essa a lei que a gente tem. Muita gente reclama dessa lei porque fala assim, a lei não diz direito o que é maus tratos. Mas por que não diz? Lá está escrito maus tratos, maltratar, infligir dor,
Tá algumas coisas. Mas por que não existe uma definindo, sabe, uma tabela que diga isso? Porque se não tiver ali escrito, o cara fala, mas não tá na lei. Então, quando fica de uma forma mais genérica, tá na mão de quem dizer se é ou não é. Do entendido, do expert, do perito, do profissional que vai avaliar aquilo. E tem competência para. Por isso que eu estava falando que a polícia não deveria andar com, né, pessoas que não têm a capacidade para, que vai ficar ali se emocionando e chorando e abraçando animais com esporotricose, dizendo que, ai, coitado, ele está maltratado, abraça, beija o animal. A gente tem método para fazer as coisas. Você vai chegar num lugar, a gente vai pensar na segurança, em zoonoses, vai ter toda uma ideia que a gente vai seguir, que é o profissional correto. Que mais que eu posso falar para vocês? Então, basicamente, é isso, assim. Isso é uma coisa bem importante de a gente pensar. Essa lei, ela reza muito no direito animal. A MVL não anda sem estar de mãos dadas com o direito animal. Sim. Então, essa é uma disciplina muito importante também para a gente estudar. Já pegando o gancho ali que você falou, né, da parte de cães e gatos, que é o que a maioria tem, porque, na verdade, quando você fala em medicina veterinária, o que vem na cabeça é cão e gato, ou até boi e vaca e até o cavalo. Mas, assim, muitas vezes os silvestres, eles meio que falta esse conhecimento, sabe? Então, eu acho que, né, o que foi trazido hoje, assim, foi uma coisa muito boa, tanto pra gente informação quanto pro que pessoal, a gente também não sabia. Que bom, fico feliz. Sim, tenho certeza também pro pessoal também que, né, porque querendo ou não, acaba ficando de lado essa parte, que acaba sendo uma parte muito importante. Eu acho, assim, para finalizar, é uma dúvida minha, acredito que de muita gente também, quando esses animais são apreendidos, no caso, pela polícia, enfim, mais animais de tráfico, no caso, né, do silvestre que a gente estava comentando, já teria local para eles irem? Qual que é o destino? Como que funciona por trás, assim, sabe? Tá. O certo seria eles serem destinados para um CETAS. Nesse lugar ia ser feito a avaliação física, né? Todo o acompanhamento e por alguns dias da saúde desses animais. Ia ser dado suporte clínico para animais que tivessem doentes, né, mal, até que eles pudessem ser realocados. Aí a gente tem um grande problema, porque o Brasil é carente de CETAS, precisava de verba para ter os CETAS, manter os CETAS, profissionais adequados, logística, porque às vezes uns bichos são apreendidos num lugar e um CETAS é em outro, precisa levar até lá, precisa levar de uma forma que seja correta, né? E a gente é deficiente nisso, né? Quando tem a sorte de pegar vários animais que poderiam ser reintroduzidos, precisava ter a certeza do local de origem desses animais, para a gente não pode... ele é da natureza, vamos soltar. A não ser, por exemplo, tem um pessoal que é do ICMBio, eles atuam na mata. Eles são como os rangers na África, eles são tipo assim. E eles fazem a patrulha das áreas de mata, e se eles acham, como eles sabem que é dali aquele animal, eles já quebram as gaiolas, se está bem, eles já soltam ali. Mas, por exemplo, teve um caso recentemente que foi apreendido 300 aves vindas de fora do Brasil. Foi pego na estrada. E esses animais não são naturais do Brasil. Teria que fazer tudo isso que eu falei. A quarentena desses animais, o transporte desses animais para o lugar de origem. E, às vezes, a gente só tem como fazer isso através da análise isotópica, que aí é outra conversa de perícia, assim, é bem complexo daí. E para fazer isso, quem faz é a Polícia Federal hoje. Então,
a polícia rodoviária iria passar esses animais para um CETAS, eles iam ficar lá guardando, ia ter que ser passado para a Polícia Federal, ou ia ter que ser um grupo. Ou até, por exemplo, se um CETAS tivesse um convênio com uma universidade que fizesse essa análise, de repente ia lá, ia coletar material dos bichinhos, ia fazer análise. Esses animais, então, eles vêm de tal área, de tal país. E daí levava. Fazia, na verdade, né, o contato com o outro país, a força, né, ambiental daquele país iria pegar aqueles animais e ia dar destino. Se fosse aqui no Brasil, o ideal seria, é lá do Pará, e está aqui no sul, então a gente vai levar para lá, e daí a força responsável pelo estado lá iria fazer a soltura desses animais, se fosse o caso, né? Se fosse o caso, se eles estão bem. Não, esses animais não têm condição de voltar para a natureza. Então, eles deveriam ir para um zoológico ou um mantenedouro de fauna. Entendeu? E que são coisas que a gente tem pouco. Tem muita gente que critica zoológico, mas o zoológico, na verdade, é para essa finalidade, para receber animais que não têm condições. Né? E a gente vê zoológicos muito mal cuidados. Sim. Infelizmente. Só ia comentar com vocês aquela hora, para vocês terem uma ideia, que a gente imagina, tráfico, mas isso não acontece aqui. Acontece embaixo dos nossos olhos. Eu ia falar para vocês de uma aula que a gente precisou de animais silvestres para fazer acupuntura. Eu pensei, não vai vir ninguém? Eu não tenho, eu não conheço não tenho nenhum amigo que tenha animal silvestre. Brotou até do chão silvestre. Nossa. Muitos alunos daquela universidade tinham silvestres, todos ilegais. E daí o aluno que tinha uma amiga que não sei o que, avisou para a amiga que ia ter atendimento gratuito. Levou. Foi um festival de animais silvestres ilegais. E eu assim, meu Deus, eu vou ligar para a polícia. E a coordenadora do curso, assim, você não vai fazer nada, vai ser tudo aluno. Uma coisa impressionante. E tava bem cuidado. De algumas pessoas ali estava bem cuidado. Mas olha a cadeia do negócio. Um aluno de universidade, medicina veterinária, tem um animal. A princípio é para ter o conhecimento e é bem o que tem um animal. Pelo menos o básico, né? Sim. Então é isso. Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido... Pra mim, eu tenho certeza que pra Laura também. Agregou muito. Agregou muito, tinha muita coisa que a gente, né, não tinha a menor ideia. Então, né, realmente ter uma pessoa que vive isso, eu acho que é uma coisa muito valiosa. Para quem for assistir também, né, é um conhecimento que... Eu acho que conhecimento nunca é demais, sempre bem-vindo. Né, principalmente a gente ainda que está na decisão da área. Aí, né, eu tô com pés pequenos, um pé silvestres. Então, agora também já estão mais silvestres para conversa com você. Mas a gente nunca tira o pé de pequenos. A gente só vai arrumando outros pés e colocando em outras áreas. Mas, assim, é para sempre, não tem como. Sim. Então, Carol, quero de novo agradecer sua presença. Muito Espero obrigada, que você venha mais vezes. Só convidar. Estamos sempre de porta aberta, né? Perfeito. Adorei. Então, é isso. Muito obrigada, Os Carol. livros, né? A gente vai deixar fotos e tudo mais pro pessoal que tiver interesse. Isso. Em ter, a gente vai lembrando deixar. que é o seguinte, esse livro aqui tem na internet. Tá. Não paguem esse livro. Tá. Ele é gratuito. Não comprem. Tem pessoas que pagam R$100 por esse livro. Esse livro é um esforço que foi feito e ele é gratuito. Tá. Beleza. Então a gente vai colocar ali. Os outros a gente vai colocar as fotos, né? Pra quem quiser adquirir. Eu acho que é muito legal. Vamos colocar o Insta da Carol também, pra quem quiser acompanhar. Acho que é muito legal também. Com vontade.